Paz do Senhor, estamos de volta aqui, sou Gessival Sena. Hoje nós vamos falar sobre os filhos são herança do Senhor, né? É baseado em Salmo de número 127, verso 3, que diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Vamos ver aqui que a Bíblia mostra que os filhos são herança como herança do Senhor, ou seja, como algo valioso recebido por Deus para ser cuidado, né? Ou seja, são presentes de Deus. Deus nos dá e para nós, como pai, nós temos que cuidar, né? Porque o presente tem que cuidar, é herança do Senhor. Os filhos também não são posse dos pais, mas presente que o Senhor confia a eles. Também mostra que, assim como uma herança material exige o que? Zelo e administração, os filhos exigem amor, ensino e cuidado espiritual. Então, nossos filhos, posso falar assim, nós, porque também sou pai, os nossos filhos, ele requer de nós o que como pai? O zelo, né? Amor e também ao cuidado e ensino, tanto material como o espiritual. Então, o formato do caráter do seu filho, quem vai dar? Nós que somos pais. É nós que vamos ensinar para ele, vamos mostrar, ensinar o seu caráter, formar o caráter dele, a sua educação, tanto o material como no lado espiritual, para que mais tarde ele possa crescer e ser um bem cidadão lá na sociedade, né? E também espiritual, que ele possa crescer na igreja, assim, nos caminhos do Senhor, assim como a Bíblia nos ensina. Então, nesse estudo, nós vamos falar sobre alguns aspectos sobre a importância dos nossos filhos, luz da Bíblia Sagrada. O primeiro ponto aqui eu quero falar, o valor espiritual dos filhos, né? Deus compara os filhos a um presente precioso para nós. Não são fruto apenas da vontade humana, mas da bênção divina. Está em Gênesis 33, versículo 5. Então, nossos filhos é o quê? Não é só da vontade humana, mas é bênção divina. Por quê? Porque Ele que nos deu. Deve ser o quê? Visto como uma parte do projeto de Deus para a família. Então, nossos filhos, ele é o quê? Ele é um projeto de Deus, porque a família é um projeto de Deus. Quem formou a família foi Deus. Então, da família nasceu o quê? Vem os filhos. Por isso que ele é o quê? Ele é herança do Senhor e é como forma de presente para nós. É por isso que você, pai, você, mãe, que está me assistindo agora, nós temos que ter muito cuidado, né, pelos nossos filhos. Nós temos que ter cuidado, porque um dia o Senhor vai requerer de nós, de mim e de você, que somos pais. Segundo, a responsabilidade dos pais como mordomos, né? Mordomos é o quê? É aquele que cuida do que não é dele, ou seja, daquilo que não é seu. Qual é o papel do mordomo? É cuidar da casa de alguém que foi entregue nas suas mãos, e ali ele vai ter que prestar conta de tudo aquilo que ele recebeu. Assim somos nós, pai. Tem nossos filhos, um dia o Senhor vai requerer de nós. Por quê? Porque eles não são nossos. Então a responsabilidade, ele está em nossas mãos. Os pais têm a missão de ensinar no caminho do Senhor. Está em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6, né? Que diz lá: instrui o menino o caminho que deve andar, para que depois que ele venha envelhecer, não venha se desviar dele. Então, quando a Bíblia diz instruir no caminho, quer dizer que o pai tem que estar com o filho no caminho. Não é para ele mandar, ele tem que estar junto, lado a lado, e ensinar, né? O que ensinar? É parar para conversar, para mostrar a luz da palavra de Deus, né? O que é o certo e o que é o errado para os nossos filhos. O cuidado não é só o físico, mas também emocional e espiritual. Olha só a responsabilidade, meus queridos, de um pai e da mãe. Olha a responsabilidade. O cuidado não é só o físico, né? Tem muito pai aí que cuida só do físico, mas também não cuida do quê? Do espiritual e nem do emocional.
Então nós que somos pais, que temos filhos, você que está me assistindo, que tem pai, que tem filho, você mãe, né? Olha só o cuidado que nós temos que ter. Tem que ensinar o seu filho tanto o espiritual como o emocional e como o físico também. Olha, outro ponto importante aqui que eu quero deixar. A influência do lar na formação dos filhos, né? O exemplo, por exemplo, fala mais do que palavras. Está em Efésios, capítulo de número 6, versículo número 4. Qual é o exemplo, você que é pai, você que é mãe, qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Porque eu quero dizer que nós, como pai, nós somos o espelho dos nossos filhos. Então, se você dá um mau exemplo para o seu filho, provavelmente o seu filho vai seguir um mau exemplo. Ele vai ser sua cópia. Então, nós como pai, nós temos que mostrar o nosso exemplo como um bom cidadão, como um bom pai, como um companheiro. Por quê? Porque um lar que ora, lê a Bíblia, vive a fé e influencia para gerações futuras. Então, se você é um lar cristão, o pai ou a mãe, e a obrigação nossa como pai é de ensinar a Bíblia, é de ler, é de ensinar e orar nossos filhos. Isso é um dever nosso, né? Isso é um dever nosso como pai, ensinar os nossos filhos, para que mais tarde eles venham a ser o que? As futuras gerações. A ausência de valores cristãos abre o espaço para influências contrárias. Então, se um lar que não dedica, por exemplo, a palavra de Deus, mas nesse lar só tem palavrões, o filho só ouve palavrões do pai, da mãe, xingamento, o que os filhos vão crescer? Aprendendo isso. Qual é o testemunho que você está dando? Está dando maus exemplos. Então, que nós possamos passar para os nossos filhos um bom exemplo, como cidadãos, como pai, né? Dentro da luz da palavra de Deus, dentro da luz da Bíblia Sagrada. Então, a ausência dos valores cristãos, se não tiver dentro do seu lar, meu querido, vai abrir o espaço para a influência ao contrário. O mundo está aí. Se nós ensinamos nossos filhos em casa, eles já aprendem as coisas ruins lá na escola, lá fora com outros amiguinhos, porque as influências são grandes. Então, eu peço para você, a partir de agora, que se você não estiver fazendo isso, que você possa pensar, a partir de hoje, venha praticar dentro do seu lar, que você venha a ser uma boa influência do bem, não do mal, ensinando, sendo uma pessoa educada, ensinando seus filhos o formato dele, que eles venham se espelhar e olhar em você e ver, dizer assim, eu quero ser como meu pai e a minha mãe. Porque isso influencia muito na vida dos nossos filhos. Olha só, filho como bênção e continuidade. Eles perpetuam o nome e os valores familiares, né? São flecha na mão dos guerreiros, tá? Dos guerreiros. Tá no verso número 4 do Salmo 127. Para o quê? Para levar a fé adiante. Olha só, o investimento espiritual nos filhos é um legado eterno. Então, tudo aquilo que nós investimos nos nossos filhos vai servir de exemplo para ele. Vai servir um legado para sempre, né? Quantos filhos dizem assim, meu pai partiu, mas deixou um bom legado para mim, um bom exemplo. Por quê? Porque se você for um pai que você não ensina ou dá mau exemplo, o seu filho vai crescer com essa formação na sua mente, que você é um mau pai, é uma pessoa ruim, que não ensina, vai ficar falando mal do seu pai, né? Vai ficar falando mal de você. Mas se você for um pai que é presente, é um pai que ensina, que dá um bom testemunho, que dá um bom exemplo, ele vai crescer, ele vai levar esse legado para o resto da vida dele. Por isso que ele vai e faz aqui, ó, o investimento espiritual nos filhos é um legado eterno. É coisas que não tem dinheiro que compra. O quinto, entregar os filhos a Deus. Por quê? Porque fazer como Ana fez com Samuel. Está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 a 28. Ana, ela fez um voto a Deus e disse que se o Senhor desse um filho para ela, ela entregaria para o Senhor. Sabe o que significa? Isso significa reconhecer que ele pertence ao Senhor.
e que Ele tem os planos maiores na vida deles. Então, por isso que os nossos filhos, eles não são nossos. Nós temos que apresentar ao Senhor, né? Orar constantemente pela vida deles e guiá-lo a Cristo. Aí eu pergunto para você que é cristão, você tem orado pela vida dos seus filhos? Você tem buscado a Deus para que Deus venha protegê-los, guardar? Talvez você pense, irmão, mas meus filhos só me traz desgosto, só me traz problemas, eles cresceram, eu ensinei. Eu quero dizer que até os 18 anos estão a nossa responsabilidade, mas mesmo depois dos 18 anos de idade, eles estão de maiores, eles vão passar a si próprios, mas eu quero dizer que eles não vão deixar de ser seus filhos, nossos filhos, e nem nós vamos deixar de ser pai deles. Enquanto eles estiverem debaixo do nosso telhado, debaixo do nosso teto, nós temos o quê? Nós temos como pai a obrigação de ensinar, de mostrar, de aconselhar. Então, os filhos, nós temos que orar constantemente por eles, pela vida deles, né? Falar de Cristo para eles, mesmo que eles cresceram na igreja e agora, depois que eles cresceram, eles tomaram outro caminho, mas pelo menos você fez o seu papel, né? Você cumpriu o seu papel como pai, você ensinou. Então, essa responsabilidade, você não vai carregar essa culpa, mas nós não podemos deixar de falar sempre de Cristo para eles. Os filhos são o quê? Presentes e responsabilidade dada por Deus. Não podemos tratá-lo como peso ou como obrigação, mas como um tesouro eterno, né? Tem pessoas que dizem, meus filhos é uma maldição na minha vida. Não faça isso. A tua boca, porque a nossa boca, tanto ela abençoa como ela amaldiçoa. Então, não amaldiçoa seus filhos. Ainda que seus filhos possam ser aqueles filhos que talvez não dê trabalho para você, mas abençoe ele. Fala que os seus filhos são bênçãos. Fala que os seus filhos são bênçãos de Deus. Porque através das suas palavras, as palavras têm poder. Eles são o quê? São tesouros, né? Não trate ele, não tenha ele como um peso, como uma culpa, como algo que atrapalha a minha vida. Não faça isso. Os filhos, meus queridos, são bênçãos de Deus, como eu já falei aqui. Não faça isso. Não, em nome de Jesus te peço, não faça isso. O maior presente que os pais podem dar aos filhos é conduzi-lo ao Senhor. Esse é o melhor presente que você pode dar. Talvez, como eu lhe falei já aqui, mas agora eu ensinei meus filhos, depois de que eu cresceram, eles saíram da presença do Senhor, mas você fez o seu papel como pai, você ensinou, e agora requer o que? Você orar por eles, sempre que puder aconselhar, convidar eles para voltar para os pés do Senhor, porque este mundo não tem nada para nos oferecer de bom para eles, não. O mundo ele caminha de mal a pior. Mas nós, como pai, nós devemos o quê? Orar constante pelos nossos filhos. E continuar mostrando para ele que este mundo não tem nada que... A melhor coisa é estar nos pés do Senhor. Então, essa é a nossa palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário, seu joinha. E até nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.